Eu estou tão entusiasmada para mostrar e falar deste livro de três recomendações às terças que não posso esperar para ter tudo pronto para gravar e ter imagem toda bonitinha e por isso mesmo aqui estou eu, só com som. Este é o último três recomendações às terças de 2020. Foram alguns episódios. Eu acho que lhe tenho andado a chamar de rúbrica. Como algo quinzenal, acho que houve alguns episódios que resultaram melhor que outros. Foi algo que gostei bastante de fazer. Estou a ponderar se vai regressar em 2021. E não é só o se, é como. Porque se por um lado gostava de fazer algo semelhante àquilo que têm sido estes últimos três recomendações às terças, com pessoas e falar com elas sobre livros. Eu tenho gostado bastante. Acho que poderia ser um formato interessante para o três recomendações às terças, mas provavelmente não tão extenso como alguns dos episódios que foram destes com convidadas, mas não sei, ainda é uma coisa que estou a pensar. É algo que, pronto, implica algum tempo, depois, obviamente, que em termos de edição, alguns dos episódios foram mais editados do que outros, ah, por isso mesmo não. Requer depois algum tempo de edição, algum tempo para preparação do vídeo, exportar, yada yada yada, mas que gostava de saber o vosso feedback, o que é que acharam, gostaram, muito longos, pouco longos. Eu gostava de saber qual era a vossa opinião, se gostaram desses episódios, se gostaram desta rúbrica, se não gostaram. Vai dizer, eu não sei muito bem o que vai acontecer a outras recomendações às terças em 2021. Por enquanto não tenho nada programado, nem no formato inicial, nem num formato mais de conversa. Ahm, por enquanto, este será o último episódio. Vamos fingir que é uma temporada e que este é o final da temporada. Temporada 2020! E é o fim dessa temporada. E pronto, no episódio de hoje eu vou falar das minhas três recomendações de livros que li em 2020 e de alguns livros que eu quero ler em 2021. Esta é a porção em que vou falar dos livros que. Alguns dos livros que li em 2020 e que gostei muito. Ah, a lista começou por ser três, depois passou a quatro, vai em seis e o livro que eu terminei de ler ontem à noite vai fazer com que sejam sete. Mas pronto, vamos a isto. O primeiro livro foi uma recomendação. A autora foi uma recomendação da Paula. Ela tinha oferecido um livro de contos dela. Já não me recordo em que. Quando? Mas não foi assim há tanto tempo quanto isso. Estou a falar da autora Kate Chopin, uma autora americana do final do século XIX, início do século XX. Um, o livro que a Paula me ofereceu foi o Mestre Seda, mas o livro que eu li este ano foi. O livro não, foi um conto que eu depois decidi não ler o resto do livro porque gostei tanto do conto que quis guardar o resto da escrita da autora por uma outra altura. Portanto, o conto é o The Awakening, ou O Despertar, e foi mesmo um conto que eu gostei bastante. Não só a escrita da autora, mas também os temas abordados pela Kate Chopin. Foi um conto desde a sua publicação em 1899. Obviamente que eu não sei esta data de cor. Foi ser considerado subversivo, sórdido, imoral. E é uma coisa tão simples como o despertar da personagem principal, a Edna. Um, uma parte das vezes as pessoas vão mais para o despertar sexual, por exemplo, mas eu por acaso interpretei mais como um despertar para
para a sua liberdade e também para a sua liberdade como pessoa, não só como mulher. E é por um pouco por ela quebrar os standards do que aquilo que a sociedade acha que as mulheres devem ser, ter, fazer. Um, mas porque ela fica consciente de si própria. E, e gostei muito mesmo muito disso. Não quero desenvolver muito mais sobre o conto, talvez o final também tenha ajudado a marcar. Ah, eu tive que ler o final duas vezes, porque quando terminei a primeira vez pensei, não, mas eu percebi bem, tinha percebido bem, era mesmo aquilo que eu tinha lido. Ahm, que dá só um toque mais interessante ao conto. E obviamente que eu não vou dizer o que é. Ahm, o que eu achei triste é que para algo que foi publicado em 1899, eu senti que muito do que estava ali era extremamente atual. Que há muitas mulheres que têm uma vida parecida com a Edna e que nunca chegam a despertar, nunca chegam a perceber que são pessoas com direitos a sentir, com direito a querer coisas diferentes do que aquilo que é esperado delas. E acho que daí ter sido um conto que eu gosto e que gostei bastante e que me vai fazer querer ler tudo da Kate Chopin. Eu já tinha gostado dos contos que estão no Meias de Seda, mas pronto, agora é uma questão de começar a colecionar a obra toda. Ou então existe uma edição americana do Library of America, isto passando na publicidade, obviamente, que reúne a obra toda da autora. Que são aqueles livros de capa dura que são extremamente desconfortáveis de ler. A pessoa só consegue ler sentada uma secretária com o livro apoiado na mesa e provavelmente até tem aquele papel extremamente fininho, tipo papel de Bíblia. Pronto, deve ser uma dessas edições. Mas eu já ando a namorá-la. O segundo livro foi uma recomendação e uma prenda da Paula. Isto existe aqui. Isto não é patrocinado pela Paula, nada que se pareça. Mas podia ser. O livro é A Mulher que Tentou Matar o Bebé da Vizinha, da Lyudmila Petroshevskaya. Eu já tinha visto os livros da Lyudmila em inglês há algum tempo, mas eu não sabia se ia gostar. Realmente, os títulos dos livros de contos dela em inglês são sugestivos. A mulher que tentou matar o bebê da vizinha, a pessoa pensa logo em coisas sórdidas. E em certa parte estamos certos. Um, e foi efetivamente uma excelente leitura. São contos de humor negro, repletos de vinganças, mortes perturbantes e melancolia. Eu ia dizer que a melancolia talvez se fosse aquilo que me tivesse feito gostar da coisa, mas não vou dizer que o humor negro, as vinganças, mortes perturbantes, que isso também não é apelativo. Quer dizer, apelativo em ficção, não é? Nada de confusões. Eu gostei muito de ler as histórias da Ludmilla, até porque não tenho lido muitas mulheres dali daquela zona da Europa, desse ponto extremo da Europa, que é a Rússia ou a antiga
Está-me a faltar o nome. União Soviética, acho que é assim que se dizia. E eu acho que alguns dos contos dela têm pouco vestígios do que é, o que era viver eh, na União Soviética. Não sei porquê, passou-me essa sensação. Posso estar enganada, mas foi essa sensação que ficou. E é uma outra autora que eu vou querer ler mais. Das recomendações da Paula, tenho mais um livro, que eu não vou dizer que é o terceiro, é o dois e meio. É como aquelas séries que têm assim um conto entre livros das séries. Pronto, nesta lista existe um meio. Um, Foi um livro que me foi recomendado pela Paula quando eu pedi recomendações de autores sul-americanos, neste caso, uma autora. O livro é O Coração Ardente, da Lígia Fagundes Teles. É um livro que reúne 10 contos da autora, que foram escritos entre 1950 e 1980 e que só foram reunidos em 2012. É uma autora brasileira, não sei se já tinha dito isso, mas volto a repetir. E eu gostei imenso destes contos. Conectei-me mais do que com outros que eu já li de autores brasileiros. Não quer dizer que a pessoa não pode comparar autores assim só porque são da mesma nacionalidade, não é? Convém. Mas às vezes caímos nessa falácia. Ahm, eu senti que eu senti-me a viajar para o Brasil. Não quer dizer que os contos estejam a descrever o que é a realidade brasileira, completamente, porque alguns dos contos até poderiam ser, não ter um tempo e um lugar, mas ao mesmo tempo têm algum de tempo e lugar. E são contos que podem causar estranheza, têm um certo toque de morbidez e ao mesmo tempo têm uma sensibilidade muito grande. Ah, tem momentos que parece que ela nos está a relatar a vida de pessoas reais e ao mesmo tempo tem outros momentos que poderiam ser histórias de terror. Nada de mórbido, nada de. Quer dizer, mórbido um bocadinho talvez, mas nada de coisas, espíritos, nem nada dessas coisas assim. Mas não deixa de ser de terror. Há várias coisas que nos podem causar terror, não é só espiritismos. E ao mesmo tempo eu senti que nada do que a autora escreveu é por acaso. Seja as palavras, seja a construção da história, tudo tem um propósito. E fiquei com vontade de ler tudo aquilo que conseguir. De Lígia Fagundes Teles. Infelizmente, não é assim tão fácil encontrar livros dela em Portugal, Ahn, mas eu não perdi a esperança de, de conseguir fazer. Terceiro livro. É uma BD. Foi-me inicialmente emprestada pela Olga e depois oferecida pela Olga. E foi um dos livros mais bonitos que eu li em 2020. Entrou nos meus livros favoritos e só demonstra que na BD é possível fazer coisas melancólicas, histórias curtas, mas com uma profundidade imensa. Um, o livro é O Amor Infinito que se Tenho e outras histórias de Paulo Monteiro. Tens entre histórias pessoais e histórias, puramente histórias, é um livro extremamente rico. Não acho que qualquer pessoa vá gostar do livro, porque para muitas pessoas às vezes precisam de mais desenvolvimento de história e as histórias são efetivamente muito curtas. Para mim,
estão QB. Aliás, estão ótimas. Gostei mesmo. Ah, para quem seja mais sensível, eu diria que não é um livro apropriado para corações incautos, mas corações incautos. Eu não sei se disse, pronunciei bem as palavras, depois quando for a editar, vou rogar-me pragas a mim própria, mas pronto. É mesmo um livro que eu gostei muito. E com isso passo para um outro livro que li também por comodato da Olga. E este é o 3,5. Só batata. Enfim. O livro é O Solitário de Chaboté. Ou alguém emprestou uma edição que ela tem, que é esta obra traduzida em brasileiro. Mas verdade seja dita, é que é uma BD que é bastante extensa, em termos de quantidade de páginas, mas é quase na sua totalidade silenciosa. O original é francês, não é que isso seja relevante, mas pronto, o autor é francês e o original é francês. Este livro foi-me sugerido pela Olga porque eu tenho um projeto pessoal que nem sequer que se chama projeto. Eu engracei com livros ou histórias que estivessem ligadas a algum farol e a Olga falou-me neste e efetivamente a história está toda ligada a um farol. A arte do Chaboté é absolutamente linda. Eu vou ter que ler o maior número possível de livros deste autor. Um, é uma história, o Solitário é uma história extremamente tocante. Mais uma vez, melancólica. Um, é a história passa-se num farol, numa ilhota, no meio do mar. Portanto, completamente isolado, praticamente de tudo e de todos. E nesse farol existe uma pessoa, portanto, a pessoa que está. Nem, nem fica claro se ele está a gerir o farol ou se o farol já está desativado. E se é que isso é relevante para a história? Provavelmente até nem é relevante. É uma história. Eu achei triste, muito ternurenta, por um lado. Ahm, e pode ou não ter quebrado um bocadinho do meu coração, mas eu voltava a ler novamente, já amanhã. Ou melhor, amanhã, já agora. O quarto livro foi uma aquisição extremamente recente. Uma aquisição não. Uma aquisição das tantas. Isto não faz sentido. Basicamente chegou aqui há pouco tempo e foi mais uma vez pelas mãos da Olga. Ela ofereceu-me este livro pelo Natal. Eu já li e já percebi porque é que ganhou o prémio Weisner. Não sei se é assim que se diz o nome do prémio. O nome do prémio, não, o nome do senhor que deu o nome ao prémio, que é um dos maiores prémios de banda desenhada. O livro chama-se. O livro não, o conto. Snow Glass Apples. O conto é do Neil Gaiman e foi adaptado para BD pela Colleen Doran, que é uma artista de banda desenhada que tem. Do qual eu admiro imenso a ética. Um, é uma autora que eu sigo e com este livro descobri que algumas das referências dela, uma das referências dela é um dos meus ilustradores preferidos da época vitoriana, que é o Aubrey Beardsley, acho que é assim que se diz. E neste livro então faz todo o sentido, porque o trabalho que está aqui
é muito inspirado nesse autor e num outro que eu vou descobrir o trabalho. Como eu disse, eu terminei de ler este livro ontem à noite, portanto. Que era um ilustrador irlandês. Deixa eu ver se eu consigo tirar o nome. Que é o Harry Clarke. A arte deste livro é absolutamente linda. É dos BDs mais bonitas que eu tenho nas minhas estantes. Uma das minhas BDs favoritas em termos de arte é também uma história escrita pelo Neil Gaiman, que é a Orquídea Negra, que é do Neil Gaiman e do Dave McKean. Tem algumas das minhas páginas preferidas. E agora este também entrou para esse top de livros com arte preferida. Isto é a Branca de Neve, mas uma nova versão da Branca de Neve, que quiçá talvez se tenha tornado na minha edição preferida da história, ou de um reconto da Branca de Neve. Não é um livro para crianças. A arte, mais uma vez, é riquíssima. Aviso, isto foi tudo desenhado à mão. Isto foi tudo desenhado à mão. Todas as páginas foram desenhadas à mão. E tem imensos, imensos detalhes. Que é uma coisa característica agora na obra mais recente da Colleen. Obrigada, Olga. As tuas recomendações são sempre fantásticas e este livro foi a cereja no topo de 2020. O último livro é um livro de fantasia que eu não deveria ter lido. E já explico porquê. É o The Slow Regard of Silent Things, do Patrick Rothfuss, com ilustrações de Nate Taylor. Este livro só deveria ser lido depois das pessoas terem lido os 2 primeiros livros do Patrick Rothfuss, porque isto é o 2,5. Mas eu li este livro sem ler os outros 2. É uma história que a pessoa percebe muito melhor se tiver lido os outros 2 livros. Mas aqui a teimosa decidiu ler o livro sem ler o resto. É a história sobre uma pessoa, uma rapariga, uma mulher quebrada, a tentar viver num mundo quebrado. Isto é uma tradução livre daquilo que está na descrição no Goodreads. E eu acho que é a única coisa que vocês precisam de saber sobre o livro. E olhem que eu até gosto normalmente de dizer mais coisas sobre os livros, mas no caso deste, acho que só isto é mais do que suficiente. E a personagem chama-se Ori. Eu, em vídeos anteriores, enganei-me várias vezes no nome da senhora, ou no nome da personagem. Mas pronto. A escrita não é igual à escrita que. Aliás, a escrita e até mesmo a narrativa da história não é igual a outros livros do Patrick Rothfuss, mas é absolutamente fantástico. E a própria escrita do Patrick Rothfuss, que eu comecei a ler o primeiro livro da série dele, é muito, muito boa. E o qual eu irei regressar um dia destes. Foram estas as minhas escolhas para 2020. Livros para ler em 2021. A verdade seja dita é que existem muitos livros que eu já tenho programados para ler em 2021. Talvez mais programados do que em qualquer outro ano anterior. Eu estou entusiasmada com eles todos. É engraçado que também é o ano em que tenho menos livros novos em que estou entusiasmada. Livros novos, livros que vão ser publicados.
e que muitas vezes, às vezes, eu não os leio no ano em que são publicados. Espero que saia o terceiro livro da Juliette Marillier, da última trilogia que ela está a publicar. Porque sim, vai ser um livro que eu vou estar de olho nele. De resto, estou curiosa com o novo livro do Jay Kristoff, que só irá sair em setembro, portanto, muito tempo para eventualmente lá chegar, até porque ainda não li nada do autor. Seria interessante ler algo dele, mas também não está para já nos planos de livros nem a comprar nem a ler. Estou muito entusiasmada para ler finalmente a Pat Baker com o livro The Silence of the Girls. É um livro que é um reconto de mitologia grega. Penso que é a Guerra de Troia. Aliás, eu quase todos os livros que eu quero ler de retellings de mitologia greco-romana são quase todos sobre a Guerra de Troia. Não é completamente intencional, mas tenho todos batido nesta tecla. Também tenho imensa curiosidade com A Thousand Ships da Natalie Haynes, mas penso que não chegarei a ele em 2021. No entanto, gostava de o adicionar às minhas estantes antes que ele esgote outra vez, porque o capa dura esgotou completamente, é completamente impossível de arranjar o livro e eu não gostava que isso acontecesse ao de capa mal. Estou entusiasmada para regressar ao universo do Sherlock Holmes e do Arthur Conan Doyle, porque eu gostei imenso de uma série que chegou a dar, uma série antiga. Para mim, o Sherlock Holmes é o autor que faz de Sherlock naquela série. Eu já li em português há alguns anos, algumas das edições que os meus pais têm. Acho que nunca cheguei a ler completamente tudo. Não me recordo, acho que não cheguei a ler os contos. Tenho ideia de ter lido The Hound of the Baskervilles, o Cão dos Baskervilles, que é assim tipo uma história marcante. Mas não me recordo de outras histórias que tenha lido, apesar de ter ideia de ter lido. Um dos meus projetos, ou das minhas intenções, não é projetos, intenções que podem mudar a qualquer momento, de leituras para 2021, é ler Sherlock Holmes de fio a pavio. Depois, provavelmente em janeiro, irei falar mais sobre isso, caso haja pessoas que queiram se juntar. Eu estou entusiasmada porque me vou juntar a alguns projetos. Este ano quero ver se me dedico a sério a ler os clássicos da Bárbara, do blog Bárbara Reviews Books e do podcast. Agora não me recordo o nome, mas obviamente que essas coisas estarão todas na descrição, se eu não me esquecer de preencher a descrição. Que existe uma categoria ou um tema para cada mês e eu já estive a pensar nas minhas categorias ou nas minhas propostas de leitura para cada uma dessas categorias. Espero fazer um vídeo sobre isso ainda. Obviamente que as coisas podem mudar, posso não conseguir ler, pronto. Mas estive a pegar em livros que eu tenho na estante e que quero mesmo ler. E seria uma ótima coisa para ler. Vou também participar na leitura conjunta que a Ana, de Phoenix Flight, está a promover A Roda do Tempo, do Robert Jordan, em que é para ler pelo menos os livros que já estão republicados em português. Até agora têm sido os três primeiros, portanto, em janeiro haverá uma, fevereiro, março. Também estou bastante entusiasmada porque eu era para ter começado a ler A Roda do Tempo este ano, mas outros livros tornaram-se mais prioritários e importante, por um lado, ter foi mal não ter feito isso, porque agora tenho a oportunidade de experimentar o livro em conjunto com outras pessoas, que é sempre, às vezes é uma experiência boa. Bem, não posso queixar, até agora tem sido sempre boas experiências fazer leituras em conjunto. Vou também participar num outro projeto do João, do Instagram, Na Cama com os Livros, que agora também tem um podcast, que estou a gostar bastante de seguir. Vou deixar também essas coisas todas na descrição. Ele tem um projeto que se chama 12 meses, 12 portugueses, e para 2021 estes autores são todos autores contemporâneos. E eu vou aproveitar para ler dois autores que eu tenho imensa curiosidade. Há um deles que eu estou há uma década para começar a ler, ahm, que é o Afonso Cruz. Ah, há anos que eu ouço falar nos livros dele. Não vou começar com o livro com o que eu tenho mais curiosidade, mas
Em princípio, eu vou começar a ler Afonso Cruz com um livro que a Tininha e o Filipe falaram recentemente no canal deles, que é Os Livros que Devoraram o Meu Pai. Porque pela descrição que eles fizeram do livro, eu acho que vou gostar imenso dele. Espero também conseguir chegar ao João Reis, que é um dos autores destes dos 12 meses dos portugueses. Ahm, Estou curiosa com a noiva do tradutor, porque daqueles que eu vi, talvez seja aquele que eu vá gostar mais. Talvez isto também seja algumas influências da Ana do podcast Anatomia do Livro, porque ela recentemente leu o livro e gostou imenso, e pode também ser uma influência dela. Mas eu já estou com alguma curiosidade com os livros do João Reis já há algum tempo, e acho que isto é o sinal para eu finalmente ir ler os livros dele. E por último, é uma recomendação completamente direta do João, que é Teresa Veiga, que ele diz que é uma ótima autora para o meu projeto de Abril, Abril Contos Mil. Ah, e então eu já tenho aqui dois livros, já estou de olho em dois livros, que é o Gente Melancolicamente Louca e Uma Aventura Secreta do Marquês de Branduim, que eu fui ao site da Tinta da China e tive a curiosidade para abrir os livros, aquela parte fantástica que a pessoa pode abrir os livros em formato digital e ler as primeiras linhas e em qualquer um deles eu gostei do início dos livros e dos títulos e de tudo. Portanto, obviamente que um deles irá viver nas estantes, brevemente. Pelo menos estes três autores eu gostava de chegar a eles em 2021. Também falando de livros que me foram recomendados por outras pessoas, vou reler ou vou juntar-me também a uma leitura do O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Não sei se é assim que se diz, mas vamos fingir que sim. Que é uma grande recomendação da Sam, Sam Livralma. E eu digo que em parte é uma releitura porque eu já tive uma edição do livro, do qual eu não detestava a capa, uma edição que estava dividida em duas partes, eu penso que saiu com o público, ou uma coisa qualquer assim do género. Eu sei que li a primeira parte toda, comecei a ler a segunda, fechei o livro e nunca mais voltei a pegar nele. Talvez por já saber em parte o final, porque clássicos spoilers são coisas que comigo casam muito bem. Sim, eu sou aquela pessoa que não se importa de saber spoilers. Às vezes funcionam muito bem, outras vezes nem por isso. E, enfim. Sei que nunca terminei de ler o livro e agora, em 2021, provavelmente irei ler o livro de fio para fio. Isto já são imensos livros, mas eu mesmo assim vou falar de mais um, a minha releitura anual do Senhor dos Anéis, ah, porque uma série de pessoas que foram arrastadas para esta releitura. Ahm, e acho que vai ser giro falar com elas sobre isso. Vai ser uma nova experiência. Não vai ser só a releitura do livro, mas vai ser uma releitura em que poderei falar com outras pessoas. Vão ter que me ouvir a ficar, pronto, ser geek sobre o livro, que quer dizer que também já não é completamente fora do normal, apesar de eu aqui no canal às vezes tentar refriar um bocadinho os ânimos, porque, quer dizer, eh, quantos vídeos é que uma pessoa pode fazer sobre o Senhor dos Anéis? Muitos. Muitos mesmo. Estes são alguns dos livros que eu estou entusiasmada para ler em 2021. Isto sem contar com a minha extensa lista de. Extensa não, são só 48 livros. Só 48 livros. São só os 48 livros que eu vou colocar na couve. Sim, porque 2021 irá ter uma couve novamente. São tudo livros que eu estou muito entusiasmada em ler. São tudo livros que fazem parte das minhas estantes e que alguns eu já deveria ter lido, outros são livros que eu quero me recordar que tenho nas estantes. Eu irei depois falar mais sobre eles num vídeo completamente só à parte. Vai haver na mesma os desafios do farol. Esses vocês só irão saber à medida em que eu irei fazer as minhas TBRs para cada mês. Mas eu irei explicar melhor isso no vídeo da couve, provavelmente. Existem mais dois livros que eu estou muito entusiasmada e que vão sair em 2021. Que são dois livros da Valancourt Books. Eu não sei se já falei isto montes de vezes ou não, mas vou falar mais uma vez, porque o meu entusiasmo é tanto.
A Valancourt Books é uma pequena editora americana que está a lançar livros, ou melhor, a reeditar livros esquecidos, em particular na onda do horror, mas não só, eles também têm livros com outras temáticas, mas aqueles que me interessam mais são aqueles que estão na onda do horror. E depois da publicação do livro Monster She Wrote, eles começaram agora uma coleção. O Monster She Wrote não é editado por eles, mas depois da edição desse livro, eles têm estado a trabalhar com com as autoras do Monster She Wrote para reeditar alguns dos livros esquecidos. Dois deles já foram publicados este ano e existem dois que irão ser publicados no ano que vem. Um deles é o The Dead Hours of Night, da Liza Tuttle. A Liza Tuttle escreveu várias coisas, não só contos, mas também. Entre ficção científica e fantasia. Aliás, o livro dela, se calhar mais. Ou pelo menos aquilo que eu já ouvi mais vezes falar, é um livro que ela escreveu com o George R. R. Martin, que é o Windhaven. Mas eu já fiquei de olho noutros livros que ainda estão em circulação. É uma autora que o Neil Gaiman também gosta. Para quem seja fã do autor e que gosta de ler coisas que ele gosta, fica a dica. E um outro livro que também irá sair sim, na primeira metade do ano, desta editora, é The Bishop of Hell and Other Stories, da Marjorie Bowen. Porquê é que eu escrevi Brown? É Bowen. Está mal escrito. Que também eu estou muito entusiasmada para ler, porque os livros da Marjorie Bowen não são assim tão fáceis de arranjar quanto isso. São estes alguns dos livros que eu estou muito entusiasmada para ler e adquirir em 2021. Isto acaba por ser um 2 em 1.